pessoal, faz parte do formato da disciplina vocês produzirem um artigo científico no final do curso, né? Então, a minha forma de avaliação final vai ser justamente esse artigo científico. Mas aí entra a questão, para vocês produzirem o artigo científico, vocês vão ter que fazer a pesquisa. E para fazer a pesquisa, vocês vão ter que ter um tema. Então, a ideia é que a gente realmente agora explore essa questão do tema e vocês saiam dessa aula, desse vídeo, bem consciente sobre como você escolher um tema e um tema realmente delimitado. A gente tem que ter um tema que dê para vocês fazerem durante a disciplina, tá? Então é isso que a gente vai explorar agora, tá? Bom, mas o primeiro passo para não haver confusão é a gente entender o que é um tema. A gente pode dizer que o tema é a área de conhecimento ou aspecto de uma área de conhecimento que se deseja investigar. E a gente não pode confundir o tema com outras definições como objetivo e título. Então, assim, toda terminologia e todo elemento tem a sua função no projeto de pesquisa. Então, o tema seria um aspecto de uma área de conhecimento que a gente quer investigar. Então, assim, eu já passei uma atividade que vocês teriam que pensar numa sub-área que desperta o interesse em vocês. Depois eu passei outra atividade para pensar em desafios naquela sub-área. Então, assim, o tema começa a entrar nessa questão. Se você pensa numa sub-área que você tem interesse, o que é que há dentro daquela sub-área que você deseja investigar, né? Então, a gente já começa nessa direção para achar um tema, tá? Então nós podemos dizer que o tema deve ser enunciado de modo a fornecer uma parcela delimitada de um assunto, e o ideal para isso é estabelecer limites e restrições. A escolha do tema pode estar relacionada a fatores internos e externos. Então assim, vamos entender direitinho. Vocês têm que fazer um artigo no final da disciplina. Para fazer um artigo, vocês têm que fazer uma pesquisa. Para fazer uma pesquisa, tem que ter um tema. Só que o tema, ele tem que considerar o tempo que vocês vão ter que fazer esse artigo. Então, vocês não vão ter 1 ano nem 2 anos. Vocês vão ter poucas semanas para fazer esse artigo, tá? Então, assim, o tema tem que incorporar essa questão de delimitação. Então, não adianta, eu gosto de engenharia de software. Você não vai fazer um artigo sobre engenharia de software. Por quê? Porque engenharia de software é sub-área. Engenharia de software não é um tema. É a mesma coisa. Eu gosto de redes de comunicações. Você não vai fazer um artigo sobre redes de comunicações, porque isso não é um tema. Então, é nessa direção que eu quero. Vocês têm que escolher o quê? Um assunto delimitado, tá? Bom, e naquela atividade que eu pedi para vocês escolherem a sub-área que vocês têm interesse, apesar de eu não ter dado essa aula ainda, essa questão da gente escolher algo que a gente tem interesse em pesquisa já corresponde a fatores internos para a escolha de um tema. Então a gente pode dizer que esses fatores internos dependem de fatores associados com o próprio pesquisador ou a equipe de pesquisa. Já fatores externos dependem de fatores que não estão completamente no controle por parte do pesquisador, ou seja, depende de terceiros. Então, assim, novamente, traduzindo em exemplos, tá? Fatores internos é a sua aptidão pela aquela temática. Então, assim, às vezes você cursou a disciplina de um assunto X e achou muito legal, ficou super motivado em estudar aquilo. Então, assim, você gostar de um tema já é um fator interno. Aí outra questão, não só você gostar, mas você conhecer muito sobre o tema. Então assim, você pode ter trabalhado, feito estágio numa empresa e aprendido muito sobre uma coisa e aquele background, né, aquele conhecimento que você acumulou sobre um assunto pode ser também um motivo para te levar para um tema naquela sub-área, tá? Então são exemplos que tanto pode estar associado com o aluno, no caso de vocês, com uma equipe de pesquisa como um todo. Então, assim, projetos grandes, né, envolvem normalmente vários pesquisadores, vários professores, vários alunos, e aí normalmente vocês podem ter como fator interno justamente esse conjunto, né, de saberes de todos os pesquisadores, tá? E o que é que seriam exemplos de fatores externos? Então, imagina que um pesquisador vai fazer um projeto de pesquisa, está fazendo o planejamento, né, preparação, e o projeto dele é na área de IoT. E aí ele precisa ter dispositivos, né, para montar a arquitetura dele, precisa ter sensores. Então assim, ele vai precisar o quê? Adquirir esses equipamentos ou ter esses equipamentos já no laboratório. Então assim, se o pesquisador vai precisar adquirir os equipamentos, eles por exemplo serão importados, e por acaso não chegar, ficar preso na alfândega, alguma coisa disso, pode ser que a pesquisa dele se atrase ou não seja conduzida. Então essa questão de ser escolha pelo tema, quando você enxerga algumas questões que pode, de certa forma, incluir risco na sua pesquisa e que não depende de você, imagina, por exemplo, alguém da área de saúde está pesquisando
é uma nova vacina, e aí os insumos para a vacina vêm de fora, né? Vai precisar passar por vigilância sanitária, alguma coisa desse tipo. Às vezes você depende de licenças ambientais, licenças éticas. Então, assim, a questão de fatores externos é justamente esse conjunto de tudo que não depende apenas da equipe de pesquisa, né? E existem vários exemplos aí, se a gente for listar, principalmente projetos grandes, acontece muito isso, de você realmente, às vezes, ou evitar um tema ou pensar num tema que você tenha uma diminuição de risco associado com fatores externos, tá? Bom, pessoal, mas como eu já adiantei para vocês, o tema ele é uma parcela bem delimitada de um assunto. E aí, como é que a gente faz esse processo de delimitação? Como é que a gente faz o processo de refinamento? Aí é o que eu vou passar agora para vocês, tá? Então, assim, o tema ele tem que ser refinado até um nível de especificidade coerente com o tipo de trabalho. O que é que seria essa questão do tipo de trabalho? Se é um trabalho de graduação, se é um trabalho que vocês vão ter poucas semanas ou poucos meses para fazer, se é um trabalho de mestrado, se é um trabalho de doutorado, se é um trabalho em que a equipe da equipe de pesquisa envolve pesquisadores experientes. Então, assim, tudo isso entra em consideração na escolha do tema, tá? Então, quanto mais amplo, mais tempo e recursos serão devotados à pesquisa. E aí eu coloco um grifo de você não confundir temas amplos com temas vagos. O que é que seria um tema amplo? O tema amplo é aquele tema que um outro pesquisador vai ler o seu tema, entende o que é que você vai fazer, só que ele diz, olha, tem muita coisa a ser feita, mas ele entendeu o que é que você vai fazer. E um tema vago é aquele enunciado que você escreve uma frase dizendo que é o seu tema, alguém vai ler, um pesquisador vai ler e ele não entende o que é que você vai fazer. Então, assim, uma coisa vaga é uma coisa que fica meio que assim, pode ser uma coisa, pode ser outra, você não tem certeza do que está se prometendo. Então, assim, o tema, ele tem que ser um tema bem definido, tá? E no caso de vocês, ele não vai poder nem ser vago, nem ser amplo, porque vocês têm pouco tempo para fazer a pesquisa, tá? Bom, e a ideia agora é que eu vou passar um exemplo de passo a passo, um exemplo de sistemática que se vocês seguirem, vocês no final vão ter realmente um tema bem delimitado, tá? Então, assim, tudo começa com a escolha do assunto. Vocês vão escolher um assunto e com base nesse assunto, vocês primeiro vão identificar sujeito e objeto. Para que é isso? Porque a gente vai conseguir, em cima do sujeito e do objeto, fazer complementação de forma que delimite ainda mais esses caras, tá? Então, o segundo passo seria a gente incluir limites de extensão. E o que é que seriam isso? Levando para a nossa língua portuguesa. Você colocar adjetivos, colocar complementos nominais e determinar as circunstâncias que você está fazendo a pesquisa, tá? Então, assim, para ficar mais fácil, eu vou partir de um exemplo e a gente vai fazer um processo sucessivo de refinamento desse exemplo que eu estou trazendo, tá? Então, vamos começar pelo assunto e a gente vai fazer a identificação de sujeito e do objeto, tá? Então, o que é que seria o sujeito? O que é que eu estou chamando de sujeito? O sujeito é a realidade a respeito da qual se deseja saber alguma coisa. Seria o nosso universo de referência. Então, você pode pensar, né, dependendo da área, de fatos, de fenômenos, de pessoas ou de coisas, tá? Já o objeto é o tema propriamente dito, é aquilo que se deseja saber ou realizar sobre o sujeito. Então, você parte normalmente de um sujeito. Então, assim, quando eu disse alguma coisa que te desperta interesse, né? Às vezes você não pensa no aspecto daquela coisa, mas você já pensa na coisa. Aqui o que é que seria? Seria redes, nosso sujeito. Então, assim, alguém vai perguntar para você, o que é que você mais gosta no curso de computação? Aí o cara fala, redes. Então você pensou já num sujeito, tá? Mas redes é uma coisa muito abrangente, tá? Então tem vários aspectos da rede que você pode estudar no projeto de pesquisa. Então você pode estudar o que sobre rede? Você pode estudar sobre protocolos de rede, você pode estudar cabeamentos de rede, você pode estudar muita coisa. E aqui o que é que seria o nosso início de tema? É a gente pensar não só no sujeito, mas pensar no objeto. Ou seja, é o aspecto do sujeito que a gente quer investigar. No meu exemplo aqui eu coloquei projeto de redes. Então nesse início de tema de pesquisa, eu estou dizendo que eu vou atacar aquela tarefa de você projetar uma rede. Então imagina que uma empresa está com uma demanda, né, um hospital. Olha, o hospital ele vai inaugurar uma filial, né, vai abrir um prédio novo e precisa estabelecer uma rede de comunicações nele. E aí ele precisa de um profissional para definir o projeto daquela rede. Então, assim, muitas vezes é uma tarefa complexa, né? Precisa de alguém que entende, mas você pode pensar num programa de computador que faz um processo automatizado de projeto. Mas isso já passa a ser um desafio de pesquisa. Então você pode pensar em projeto de redes como um
primeiro enunciado de um tema de pesquisa. Você fazer um estudo sobre como projetar redes, tá? Bom, mas como eu disse, o nosso tema de pesquisa, principalmente nesse nível de graduação, tem que ser algo muito delimitado, tá? Mesmo se você considerasse um projeto de dissertação de mestrado, projeto de redes é uma coisa muito abrangente, né? Dificilmente seria algo para um tema nem de mestrado nem de doutorado. Ou seja, é o que a gente falou naquele slide, seria um tema vago, né? Projeto de rede ainda é uma coisa vaga. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vai colocar limites para o sujeito e para o objeto. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uso de adjetivos, ou seja, indicar qualidades, condições ou estados essenciais tanto do sujeito quanto do objeto. Então, o que é que eu mudei aqui? Eu passei no slide anterior de projeto de redes para projeto físico de redes. Por que eu fiz isso? Porque só projeto de redes poderia pensar na parte lógica ou na parte física. Então, quando eu digo projeto físico, eu estou pensando já na parte física da coisa. Colocar equipamento, dizer onde vai ter cabo, onde vai ter fibra ótica e assim por diante. Então, projeto físico é justamente você pensar em colocação de equipamentos e de cabeamento, tá? Então, já seria algo mais delineado, mais refinado do que o anterior, tá? Bom, nessa nova versão eu já faço uso de complementos nominais de especificação. Então a ideia é especificar melhor o que é que os substantivos e os adjetivos significam nesse projeto de pesquisa. Então no slide anterior eu saí com o projeto físico de redes, só que redes, existem várias tecnologias de redes, né? A gente pode pensar em rede sem fio, a gente pode pensar em rede usando cabo coaxial, a gente pode pensar em redes Ethernet, né? Mas aqui eu disse que a rede que eu vou fazer projeto físico, eu vou estudar redes de fibra ótica. Então, assim, eu já fiz agora um refinamento no nível de saber que o meu assunto é redes e o aspecto que eu vou estudar das redes é o projeto, mas não é qualquer projeto, não é projeto lógico, é só projeto físico e não é qualquer tipo de rede, é redes de fibra ótica, tá? Bom, pessoal, e um último passo que é opcional, mas para o caso de vocês que tem um tempo curtíssimo para fazer, é interessante que você chegue até esse passo de refinamento, seria você pensar em delimitação de circunstâncias. Ou seja, isso é geralmente você pensar numa delimitação espacial ou temporal. Então, nesse exemplo que eu estou dando, na sequência que eu estou apresentando, eu coloquei aqui projeto físico de redes de fibra ótica implantadas no Nordeste entre 2005 e 2015. Então, por exemplo, vocês estão na área de computação, mas vocês podem fazer um estudo que consiste em você avaliar como foi, de certa forma, uma evolução tecnológica numa determinada região por um período de tempo. Então, assim, quando você chega num tema que chegou a esse ponto de refinamento, vocês sabem exatamente o que vão fazer. E fica um escopo menor que daria para fazer num tempo menor. Então, assim, se você não coloca esse tipo de refinamento, o que é que se espera? Se espera que você explore aspectos mais gerais de projeto físico de rede de fibra ótica. Talvez propor um algoritmo novo, uma ferramenta nova, analisar questões físicas da fibra ótica. Então, assim, fica uma coisa realmente mais abrangente. Quando você lê esse tema daqui, isso aqui é um tema totalmente refinado, você tem um risco da pesquisa muito baixo, porque você sabe exatamente o que você vai fazer, tá? Bom, pessoal, minha proposta é que vocês deem o primeiro passo na definição do tema que vai ser usado na pesquisa e no artigo de vocês da disciplina. E a ideia é sempre dar uma continuação da atividade que vocês fizeram anteriormente, até por questão de poupar energia e vocês terem uma fluidez maior na disciplina. Então, vocês fizeram aquela atividade que eu pedi para definir a sub-área da computação que vocês têm interesse, achar alguns desafios. Então, assim, a minha sugestão para a aula de hoje seria vocês pensarem naquela sequência, na sub-área que vocês escolheram e algum daqueles desafios e tentarem fazer esse processo de refinamento do tema para chegar em um tema bem definido que vocês consigam fazer algo na disciplina. Então, assim, não fiquem com medo, não se assustem, a ideia é realmente vocês pensarem em algo, mandarem, e eu vou dar o feedback antes que vocês efetivamente comecem a fazer a pesquisa. Então, a ideia é realmente a gente mitigar risco e vocês começarem a exercitar os conceitos que a gente está dando na disciplina, tá?